a nossa live, hein? Já tá para começar aí, daqui a pouquinho a gente já começa o assunto que a gente tinha planejado para poder falar com vocês, beleza? Já tô aqui fazendo a última preparação. Sei que o pessoal já deve estar se preparando para entrar, as unidades divulgaram em peso aí, já tô agradecendo a galera que tá participando, que tá acompanhando, que deu a curtida lá no post do Instagram. Super sentido pra gente continuar desenvolver esse conteúdo de relevância aí pra vocês, beleza? Show demais. Enquanto isso, o Marcelo filma aqui a minha pessoa aqui, pra vocês não esquecerem do meu rosto. O Marcelo fica balançando a cabeça, ó, não fala do meu nome, não fala do meu nome. Vamos lá. Gente, hoje o assunto que nós vamos falar, primeiramente agradecer todo mundo que está acompanhando, sei que a galera da Cold Buddy em peso está acompanhando aqui com a gente, pessoal da Spot e também os pais, né, dos nossos alunos da Cold Buddy espalhados por todo o Brasil. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesse momento, para a gente poder falar um pouquinho mais por que as crianças deveriam aprender sobre programação. Eu sei que vão ter pais aí que falam assim, poxa, meu filho vai para Cold Buddy, meu filho vai nas aulas, mas eu não sei direito o que é isso, eu não sei se realmente é importante para ele, mas eu sei que ele adora. E podem ter pessoas que estão acompanhando a gente no Instagram nesse momento que nem né, dentro desse cenário. E o meu questionamento ele vai ser dividido em duas partes. Ele vai ser dividido num questionamento de curto prazo, e aqui eu vou chamar de presente, então presta atenção. E um outro, vou colocar aqui, olha, que vai ser o de longo prazo. E aqui eu vou chamar de futuro, beleza? Então tá, o que o presente e o futuro tem a ver com a live que a gente está fazendo nesse momento? No presente, alguns pais podem me perguntar o seguinte, então tá, Marlon, eu tenho um filho, né, e ele fica conectado no computador, no videogame, no celular, enfim, nos youtubers, muito tempo. Como que eu posso fazer no presente para poder usar esse tempo que ele já permanece conectado, que ele já está ali, né, olhando a tela e sendo usuário de tecnologia, transformar esse tempo que ele passa passivo para um tempo produtivo, para um tempo onde ele vai ser ativo na tecnologia. E o nosso primeiro questionamento é em cima disso. Marlon, eu quero agora uma solução para o meu curto prazo. Meu filho tem que aprender a programação, é uma ferramenta para ele, para o curto prazo, para o presente? E a gente vai responder um pouquinho desses questionamentos. E pode ter um questionamento também do futuro. Poxa, Marlon, então tá, por que meu filho deveria aprender a programar? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre programação, tá? Mas eu olhando para o futuro do meu filho, faz sentido ele aprender agora, desde cedo, já lidar com tecnologia? Eu nem gosto que meu filho fique muito na tecnologia, eu vou colocar ele ainda mais exposto à tecnologia. O que isso vai impactar, né, no futuro do meu filho? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, sobre essas duas perspectivas. Então, a gente tem um ponto aqui voltado para o curto prazo, né, e um questionamento de curto prazo. Por que eu devo fazer agora? E um questionamento, poxa, para o futuro. Isso é de fato importante? E aí eu tenho uma novidade para vocês. A gente já está começando a falar um pouquinho sobre esse termo aqui. E o grande ponto para responder o remédio, né, para esses dois questionamentos, né, filhos que estão conectados aqui à tecnologia e como que eu posso fazer esse tempo de agora ser produtivo, e preocupados, pais que estão preocupados com o futuro dos filhos, qual que é o remédio que eu tenho para esse caso também? E agora lembrando aqui, gente, quando a gente está falando de futuro, e fazendo até um parêntese, vamos lembrar aqui das profissões que existiam há muito tempo atrás e que hoje elas não existem, né? Eu coloco aqui, por exemplo, telefonista, né? As pessoas que antigamente ficavam fazendo as conexões. Então, uma pessoa queria fazer uma chamada à distância, ela tinha que fazer e ter uma pessoa ali no meio. Tinham acendedores de poste. Dá para acreditar nisso, cara. Acendedor de poste para pessoa para poder acender um poste. Tinha despertador humano. Todas essas profissões, elas foram substituídas. Tinha organizador de pino de boliche. Cara,
Isso aqui tudo já foi substituído por tecnologia. E a gente vai olhar para o nosso futuro aqui um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais de trabalhos, né, de profissões que também já estão ameaçadas. Operador de telemarketing. Outro dia eu estava recebendo uma ligação no Itaú, e estava oi, e a pessoa respondendo do outro lado oi, só que no final das contas era um robô. Era um robô que estava conversando comigo. E eu acho que você também já deve ter tido essa experiência, né? Poxa, então a gente está falando aqui do futuro, de profissões, de coisas que podem acontecer com as nossas crianças hoje, como que elas têm que estar preparadas para isso. Enfim, eu acho que todos os pais, em algum momento, surgem, né, e tem um questionamento desse, né? Eu tenho algum remédio que está muito tempo conectado aqui com tecnologia? E como que eu posso preparar o meu filho para o futuro? Como que eu posso oferecer para eles, né, os nossos alunos, as nossas crianças, ferramentas que preparem eles para o futuro? E aí eu queria compartilhar com vocês essa palavrinha que a gente já começou a falar no início da nossa live, programação. Essa é a palavra que pode ajudar aqui os nossos filhos, os nossos alunos, nessas duas ações, no curto prazo e no longo prazo, no presente e no futuro, tá bom? Então, acompanhe comigo um pouquinho desse raciocínio. Ok, você está me falando assim que eu tenho uma preocupação genuína com o que meu filho faz aqui, tudo bem. E eu tenho uma preocupação genuína com o que o meu filho vai ser no futuro e quais ferramentas eu entrego para o meu filho para que ele se desenvolva. E aí você está falando um pouquinho sobre programação. Que programação pode ser uma ferramenta, e é uma ferramenta importante para esses dois cenários. E eu vou discutir um pouquinho aqui com vocês a minha primeira visão, né? Acho que o primeiro ponto é vocês me perguntarem o seguinte: Marlon, o que é programação? Né? Programação nada mais é do que o ato de escrever instruções para que o computador reconheça e realize tarefas. Complicado, né? Ficou bem técnico. Eu vou tentar traduzir isso daqui para o nosso dia a dia, tá bom? Imagine você, provavelmente você tem um WhatsApp, você tem um aplicativo, né, o celular, e você tem um WhatsApp. E você quer mandar uma mensagem para uma pessoa que está distante, certo? Então você vai escrever um texto, né, para essa pessoa, principalmente agora nesse período de quarentena, né, a gente está usando muitos meios tecnológicos. Você vai escrever um texto para essa pessoa perguntando se está tudo bem, como é que as pessoas estão, né, enfim, e querer um pouquinho de contato com essa pessoa. Quando você escreve naquela caixinha de texto do WhatsApp, quando você finaliza, você clica naquele botãozinho de enviar, que é até uma setinha, né, pelo menos no iPhone, é como se fosse um aviãozinho de papel de lado, né? E você clica naquele botãozinho. Naquele momento que você clicou naquele botãozinho, é porque um programador ele deu instruções específicas para que o aplicativo ele entendesse que você gostaria de, naquele momento, enviar aquela mensagem. E isso acontece, gente, o tempo todo. E tem gente que pode falar assim, poxa, isso é uma coisa muito, muito moderna, que é tipo assim, de poucos anos, né? De fato é moderno, mas eu gostaria de lembrar vocês, por exemplo, da impressora. A impressora, nós já tínhamos programadores que desenvolviam software, né? Na verdade, programinhas específicos para esses equipamentos. Então, quando você pedir, eu quero 15 cópias, a impressora ela tinha uma instrução exata, era uma linguagem de máquina, alguém escreveu esses comandos para que ela pudesse interpretar e puxar e fazer exatamente 15 cópias, tá bom? Então, programação está presente em toda a nossa vida. E aí a gente tem inúmeros exemplos. Hoje, por exemplo, as pessoas estão pedindo comida por aplicativo. São programadores que desenvolveram tudo isso para que isso pudesse facilitar a nossa vida, tá bom? Então, programação é hoje o remédio que a gente está falando e está propondo para que a gente possa atacar esses dois pontos que envolvem as nossas crianças. E a gente está preocupado com elas no presente e no futuro, tá bom? E aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais como ela pode ser remédio para esses dois pontos, tá?
Vamos falar então um pouquinho aqui sobre presente. Quando a gente pensa sobre presente, eu tenho 2 pontos para poder mostrar para vocês, tá? O primeiro eu vou chamar aqui de curso natural. E aí vocês vão perguntar o seguinte, tá, Marlon, mas como assim curso natural? Que programação pode ajudar no desenvolvimento do meu filho? E por que isso é um curso natural? Muito simples, gente. Hoje, se eu perguntar para você, por exemplo, quanto tempo você, eu nem vou falar seu, tá? Quanto tempo você passa conectado no celular, na televisão, talvez alguns pais ainda no videogame, no computador, redes sociais. Quanto tempo você passa aqui? É natural hoje a gente estar conectado à tecnologia. Quando a gente fala de um cenário, né, dos nossos alunos, de crianças e adolescentes, eles são nativos digitais. Então eles estão ainda mais conectados com a tecnologia. Então, nesse momento surge uma ideia mágica aqui pra gente. Essa lâmpada aqui fica ruim. Por quê? Se eles já estão conectados à tecnologia, por que ao invés deles passarem esse tempo com tecnologia de uma forma passiva, por que eles não poderiam aproveitar de uma forma ativa esse tempo que eles estão conectados? E aí a gente tem aqui a programação como uma ferramenta para que eles então aproveitem esse curso natural, já são nativos digitais, para que eles então façam um uso produtivo. Eu de verdade, eu não tenho filhos ainda, mas se eu tiver, eu gostaria muito que meus filhos, de 10 horas que eles passam na semana, ou enfim, a cada 15 dias mais horas, que eles pudessem passar uma parcela desse tempo fazendo uso ativo, né, da tecnologia. E para isso a gente tem a programação para poder nos ajudar. E eu vou falar nas próximas lives um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Quando a gente pensa aqui então na questão do curso natural, a programação ela entra como remédio. Gente, não é milagre, tá? Eu não estou falando aqui para você que eu vou usar a programação e meu filho ele deixa, né, de fazer o uso passivo de tecnologia. Não, é uma ferramenta poderosa para que você possa usar no seu dia a dia e apresentar para o seu filho para que ele consiga fazer esse uso, tá? E aí, eu vou falar também de um segundo aspecto do porquê o seu filho deveria aprender a programar, tá? A dar instruções específicas para os computadores. Parece uma coisa de nerd, né? Eu acho que tem um preconceito associado, mas de fato é uma ferramenta muito poderosa, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de ganho de ferramentas para vida. E aí, de novo, eu acho que vocês vão perguntar assim, Marlon, ferramentas para a vida? Sim, ferramentas para a vida. Eu poderia até substituir esse termo aqui, ferramentas, pelo termo habilidades. Então, seus filhos eles vão ganhar habilidades que vão capacitar para que ele consiga realmente desenvolver habilidades importantes para toda a vida. Não simplesmente para serem profissionais de tecnologia ou profissionais que trabalham com programação. E aí eu tenho algumas ferramentas para poder falar para vocês. A primeira ferramenta é o pensamento crítico. Eu vou colocar aqui só a sigla, ó, PC, de pensamento crítico. Gente, é incrível, e aqui eu tenho inúmeros exemplos para poder falar para vocês, como que os nossos alunos, como que as crianças que trabalham com programação desenvolvem o pensamento crítico. E aí vocês vão perguntar, poxa, o que é o pensamento crítico? É você realmente fazer proposições e hipóteses em cima de um determinado assunto. Aqui um exemplo rápido. Você está com o aplicativo, tira o aplicativo do Uber do seu bolso, certo? Quando você tira o aplicativo do Uber, você tem ali para poder chamar o motorista. Se o motorista ele não for encontrado, qual que é a mensagem que o aplicativo vai mostrar na sua tela? Isso aqui foi pensado por um programador. Então, rapidamente, ele tem que ficar testando hipóteses o tempo inteiro. Se uma mensagem, por exemplo, não é enviada no WhatsApp, você já percebeu que ela fica na sua telinha e aí você não tem a marcação, ele fica com um reloginho do lado, porque a mensagem ainda não foi enviada? Então, tem inúmeras hipóteses
que quem trabalha com programação, na verdade, quem desenvolve, né, programação no seu dia a dia, vai testando isso centenas de vezes. Então, ele é colocado em posição de problemas que ele vai ter que desenvolver esse pensamento crítico por ter que lidar com inúmeras hipóteses. E é incrível ver que crianças e adolescentes desenvolvem pensamento crítico ao ser colocado com esse tipo de situação. Então isso aqui é realmente um músculo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Um segundo ponto, uma segunda ferramenta para a vida que ele adquire é a resolução de problemas. E aí você fala assim, poxa, resolver problema a gente resolve o tempo todo. Eu concordo que a gente resolve o tempo todo, mas vocês já perceberam que tem pessoas que têm uma habilidade menor e outras têm uma habilidade maior para poder lidar com problemas? E aí quando a gente está falando aqui no presente, isso já é um ferramental que o seu filho pode levar para a vida toda. Imagina só ter a capacidade de enxergar um problema, analisar de fato qual é o problema, porque tem muita gente que propõe soluções para problemas que não existem. E aí chega a lugar nenhum, né? Então, analisar esse problema, propor uma solução, acompanhar essa solução e no final ainda testar e validar. Poxa, é realmente a solução mais adequada? Não, eu acho que pode ser outra solução que eu vou propor aqui nesse momento. Eu tenho um exemplo rápido para poder dar para todo ser humano vai lidar com isso inúmeras vezes. Então, se você desenvolve essa habilidade em programação, isso é muito comum, a gente ter que propor aplicativos e games que estão falando aí de problemas reais e que você precisa desenvolver em alta escala para um número grande de pessoas, ou mesmo situações pequenas. Por exemplo, os nossos alunos eles participam de competições onde eles são colocados para poder resolver um problema. A última, inclusive, foi sobre o coronavírus, né? Então, desenvolver uma solução usando uma ferramenta de design que eu vou falar aqui, poderia citar outras, é a criatividade, tá? Então aqui é realmente uma habilidade muito importante para o tempo que a gente está vivendo. Se a gente voltar um tempo atrás, tudo era muito processual e as coisinhas aconteciam sempre da mesma forma, não é verdade? Tudo no mesmo processo, do mesmo jeito, as coisas demoravam a mudar, ficavam muito tempo da mesma forma e hoje a gente precisa realmente dessa habilidade. Então, de novo, essas crianças programando, né, colocando a mãozinha na massa, elas são expostas a problemas onde elas precisam desenvolver essa capacidade criativa, realmente inovar, sair fora da caixa para conseguir enxergar um problema de um outro ângulo, de uma outra perspectiva e propor essas soluções. Eu vou mostrar para vocês depois em outra live, e quem já acompanha os Filhos na Code Buddy sabe, que, por exemplo, a telinha do Scratch, que é uma telinha de programação, é praticamente uma tela em branco. Como se fosse um artista, né, que tem um quadro em branco e ele precisa, com a sua capacidade imaginativa, realmente pintar um quadro lindo e fazer um programa, na verdade, lindo, né? Então, a criatividade é uma ferramenta importante e que os seus filhos, né, vão desenvolver e levar para a vida, tá bom? Voltando aqui então, aproveite o curso natural, ele ganha também ferramentas para a vida, né? Pensamento crítico, solução de problemas e a criatividade. Eu poderia falar aqui da persistência, né, de testagem, sobre essa modularidade do pensamento. Eu sempre falava com eles o seguinte, vocês lembram, né, que talvez não é da época de vocês, quem vai entregar a idade, né, mas o Enem hoje ele tem uns textos bem grandes para né, a gente poder ler esses textos. E aí, geralmente, quem tem um pensamento modular consegue separar rapidamente
qual é de fato o problema que está sendo tratado ali naquela questão do Enem e o que é apenas acessório para que a questão ela possa se desenvolver. Então, seu filho pode desenvolver também esse tipo de pensamento, quebrar em um problema maior. Pode ser desde um problema real que ele vivencia dentro de casa ou na escola, até um teste, um exame da escola ou o próprio Enem, quebrando esse problema em etapas menores, tá bom? Então, isso daqui é um cinto de utilidades que a gente fala, né? São ferramentais para a vida que os seus filhos desenvolvem. E aí, quando a gente vai falar um pouquinho aqui de longo prazo e de futuro, eu não poderia deixar de citar, e eu vou pedir o Marcelo para poder me acompanhar aqui, deixar de citar o mercado de trabalho, tá? Então, gente, só para uma reflexão, 6 anos, R$ 6.800. Mais de 6 anos, R$ 8.200 de média salarial. Isso é a nossa realidade hoje. E a gente tem um problema enorme quando a gente está falando de formação desses profissionais para ocupar a área em novas vagas lá nos Estados Unidos, ficando à frente da área de vendas, da área de gestão, tem aqui também a área de saúde. Obviamente que nessa crise muda um pouquinho, né? Mas a gente está aqui com dados antes corona, né? E outras áreas. Então hoje a principal área de abertura de novas vagas dentro aí do setor de novas de vagas dentro dos Estados Unidos. Há 10 anos atrás, quais eram as áreas de impacto na nossa sociedade? Engenheiros, médicos, advogados. E hoje esse cenário está mudando. Então hoje uma área de impacto dentro da nossa sociedade são os profissionais de tecnologia. E essa é uma tendência que ela continua, gente. Para a vida, o meu filho ele vai levar essas ferramentas também para o futuro. E aqui a gente pode imaginar dois cenários. Então, se eu trago essas ferramentas para mim, eu imagino dois cenários. O primeiro eu sou uma pessoa que vai trabalhar com programação e a gente vai falar do mercado de trabalho e a gente vai entrar no setor de tecnologia, né? Então eu vou ser um profissional, né, dessa área. Mercado moderno, que exige profissionais cada vez mais resilientes, com pensamento crítico, disposto a solucionar problemas e não somente ficar na zona de conforto e esperando uma solução vir, profissionais que são criativos, que são resilientes. Então, um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, né? É realmente para a gente começar a abordar esse assunto, que às vezes é um mistério, né, para todo mundo, e tem sempre um grande questionamento, né, dentro disso. Poxa, por que realmente eu devo aprender a programar? Ou por que meu filho
deve aprender, né, a programar, né? E aqui, de novo, a gente vê todo esse panorama. Deixa eu fazer a recapitulação com vocês e depois a gente abre para perguntas e eu faço agradecimento para quem está acompanhando comigo, tá? Então, a gente começou aqui com uma pergunta inicial, com um questionamento, né? Marlon, meu filho fica muito tempo na frente do computador, na frente do celular. O que eu faço? Marlon, eu preciso oferecer algo para o meu filho, porque o mundo muda constantemente. Então eu não sei o que dar para ele hoje para que ele possa ser alguém melhor no futuro, né? Então a gente tem essas duas visões, de presente e futuro. E aí eu apresentei para vocês o quê? A programação. A programação, que é o ato de escrever instruções para o computador, tá? E depois a gente pode entrar um pouquinho mais nesse assunto, é o que o seu filho faz na CodeBuddy, tá? E a programação, como que ela impacta aqui no curto prazo? Aproveite o curso natural. Seu filho já é um nativo digital, gente. Aproveite esse fato e faça com que ele use de forma produtiva. E aí o segundo ponto ele ganha ferramentas para a vida. Pensamento crítico, solução de problemas, criatividade. Essas ferramentas para a vida, obviamente, ele carrega e leva para o futuro, aqui para o nosso longo prazo, para poder ser um profissional melhor. E a gente mostrou a tabelinha, né, ali dos valores, é só um valor médio que os profissionais ganham hoje, né? Somente o desenvolvedor, não são profissionais em geral de tecnologia, tá? E também para serem profissionais independentes da área, tanto de tecnologia quanto de outras áreas, profissionais mais capacitados para os problemas e para situações que a gente ainda não sabe que vão acontecer. Beleza? Então é isso, pessoal. Super agradeço quem está acompanhando aí com a gente, quem acompanhou o tempo todo. Eu acho que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui. Meu filho pode programar antes de aprender a ler? Olha, essa é uma pergunta muito pertinente. Ele pode sim, tá? Programar antes de aprender a ler. Por quê? Antes primeiro, nós temos ferramentas para que ele consiga, né, desenvolver esse pensamento modular com setinhas, com figuras. Então ele consegue concatenar esse tipo de pensamento e criar programas no computador usando essas ferramentas específicas, sem nem mesmo ter leitura. E aí, obviamente, né, ele já começa a desenvolver esse raciocínio lógico e a desenvolver essa habilidade, e depois ele vai partir para ferramentas que utilizam aí a leitura e que precisam da leitura. Lembrando que os alunos, né, eles começam a aprender a programação, né, as crianças, e isso já acontece em vários países, tá, gente? Eles começam no que a gente chama de programação em blocos, então são bloquinhos coloridos que eles vão montando mesmo, para depois irem para programação escrita. E aí eles realmente vão escrever códigos no computador para conseguir finalizar e fazer esses programas maravilhosos, enfim, que impactam a vida de milhares de seres humanos. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Perguntas. Ok. Gente, show de bola. Super agradeço quem acompanhou essa live. Nós teremos outras também. Essa é a nossa primeira, para a gente começar a abordar esse assunto.